né? E vamos continuar falando de pontos de acupuntura, os grupos de pontos, mais dois grupos hoje, os janelas do céu e os pontos de confluência, né? Ou outro tipo de ponto de reunião, né? Que é a reunião dos canais extraordinários. E aí vamos só passar esses dois grupos, nada de muita coisa, né? Não tem muito a dizer sobre pontos interessantes, mas, por exemplo, né, a gente pegar os pontos janela do céu, já tem muita gente que não gosta de agulhar esses pontos. Muita gente tem medo de fazer agulhamento porque a maioria dos pontos está na região do pescoço, né? Ou a maioria deles está próximo a grandes vasos, até. Então, é uma característica meio crucial desses pontos, né? Então, ele é meio delicado, realmente. Mas tateando certinho, encontrando o direcionamento onde está a artéria, onde está a veia, dá para agulhar tranquilo, sem perigo. Né? Não quer agulhar, usa lá um magneto, mas o magneto ele pode causar muita constrição, muita dilatação na veia, na artéria, precisa tomar cuidado para não trazer nenhum desconforto. Né? Dá para trabalhar com outros materiais aí, mas volto a dizer, a gente está muito próximo a grandes vasos. Então tem que cuidar o tipo de estímulo que usa nesses pontos. Né? Dá para usar eletro, dá para usar o Haihuá, que é outro tipo de eletro, dá para utilizar magneto, dá, mas dependendo da potência com que você utilizar, você pode trazer um problema aí meio sério. Né? Então são pontos muito, muito delicados, realmente muito delicados. Então, assim, é importante? É muito importante. É um grupo de pontos, assim, bastante interessante. Principalmente, né, e exatamente pela localização dele, né? Como eles estão ali no pescoço, é como se eles tivessem uma parte de comunicação, né, da cabeça com o corpo. Então, é meio que pontos que fazem a ligação desse alto com o baixo, né, que permitem esse movimento, essa movimentação do yang para o alto. Né? Tanto até para sair do alto quanto para chegar ao alto. Né? E aí entra um pouco, né, do porquê utiliza-se bastante esses pontos na parte do emocional e tudo mais. A gente sabe que o coração ele se expressa, né, pela língua, tudo bem, mas ele tem uma relação com o cérebro muito grande, então a gente precisa fazer o chi chegar na cabeça. Né? Eu li um tanto lá dos livros, né, de alguns livros para ver, e muitos falam, tem esse uso aí da parte emocional, mas é porque fala que é Tian, né? Tian fala sobre o céu, sobre o paraíso, né? Então, assim, é uma ideia, apesar de outros pontos, né, que nem ele comenta, o Peter Dedman fala isso, ele fala, outros pontos também têm esse prefixo, né, esse nome Tian, né, e não tem nada a ver com o ponto de janela do céu. Mas aí lembrar e perceber que eles vão estar próximos a grandes vasos. Eles têm essa relação muito grande com a ascensão do Yang, a comunicação do Yang na cabeça. Então aí eu coloquei, até escrevi, né, inclusive aí liberação, expressão do Qi na região da cabeça, né, no alto. Então o Yang pode se manifestar melhor na cabeça, tanto para eliminar excessos, eliminar bloqueios de Yang no alto, quanto para fazer chegar o Yang devido, né, o Yang correto, o Yang puro no alto também. Então, são pontos bastante interessantes, apesar de, como coloquei aí, né, desconsiderado por vários profissionais por conta da localização. E aí, qual é tão, né, grande perigo dessa localização? A gente vai ver aí neles. Então, peguei lá no segundo capítulo do Lin Shu, onde ele fala sobre os pontos de acupuntura, ele vai ter um trecho, né, onde ele agrupa esses pontos de janela do céu. Né? Ele não fala sobre o que são, ele não fala sobre tratamento, ele não fala praticamente nada nesse capítulo, ele vai falar um pouco mais lá no capítulo 21, que eu vou trazer depois. Mas ele vai citando todos os pontos de janela do céu. E aí ele fala, bem no meio entre os pontos que tem, que é o estômago 12, né, direito e esquerdo, está o Tiantu, que é o VC22, né, bem aqui por trás do osso, ele vai ter um manúbrio aqui em cima, né, do externo. Então, atrás do manúbrio,
né? Se a gente for pensar em parte de agulhamento, essa agulha entra aqui por trás do osso, né? Mais ou menos nessa região, né? Pode até penetrar um pouco mais, toma cuidado aqui, né? A gente tem estruturas, então é uma agulha que tem que descer bem suave, bem tranquila, uma angulação bem correta. E aí não aprofundar muito, porque mais ou menos nessa área aqui, né, a gente já começa a ter coração. Tô até um pouco mais alto, então não é uma agulha que dá para aprofundar muito aqui no peito, porque ela pode chegar no coração. E aí, como teve essa semana que passou aí, né, o acidente, né, teve a repercussão que os bonitos lá gostam, né, quando não são eles que fazem a cagada, né, e aí, gente, tem perigo a pontura? Claro que tem pontos que são perigosíssimos, né, mas se você sabe onde você está, qual é a estrutura, o que você tem ali, o que você pode, o que você não pode, e além, se você sabe como fazer um agulhamento de acupuntura, você não vai lesar uma estrutura, porque o agulhamento de acupuntura você não faz força, então você não atravessa estruturas, a não ser quando você quer, né? Chegar no meio de um ventre muscular, atravessar uma parte inicial do abdômen, né? Se e quando precisa, né? Alguns pontos de reentrâncias que dá para chegar até perto do osso ou até no osso. Então, saber a região onde você está agulhando, quais as estruturas e o quanto você pode penetrar ou não nessa agulha, vai depender do seu modelo, né? De quem você vai agulhar. Se você for agulhar uma criança, provavelmente você não vai usar uma agulha de 4 centímetros no peito. Você vai utilizar uma agulha de 2, 1,5 centímetros. Não tem necessidade de você utilizar uma agulha grande. Agora, se é uma pessoa que já está obesa, talvez você precise de uma agulha de 4 centímetros no peito. Então, olha para a estrutura e vê qual é o melhor. Tá? Um pontinho interessante aqui, ponto janela do céu do VC, né, do Renmai. Na sequência, ele fala do E9, que é o Renin, né? E aí, bonitinho, por eminência aqui, né, da garganta, a gente vai deslocar lateralmente até lateral ou medial aqui, né, na borda da artéria, que sobe aqui pro pescoço, pelo pescoço, né, da carótida, da veia jugular, né? Então, a gente vai ter bem do lado do vaso, então a gente tem que tatear a lateral, sim, sinto a proeminência, vou para a lateral, tateio, sinto a artéria e fujo da artéria no agulhamento. Ponto muito utilizado. Eu não sei se vocês têm medo de agulhar ou não, têm medo de utilizar ou não. Percam esse medo, aprendam a tatear a estrutura, sentir os grandes vasos para poder agulhar lateralmente a eles, né? Para poder sair desses vasos. Se você está longe do vaso, se você não está direcionando para o vaso, o agulhamento não tem perigo, certo? Lembra, é Yan, então ele está em estômago, apesar de ter uma característica aqui um pouco peculiar, né? Estômago ainda é Yan, apesar de ser o Yan Yin, então não preciso aprofundar tanto esse agulhamento. Posso pensar aqui na relação que o Ren Yin tem, né? Com o Yin e ser um pouco mais profundo, por isso, saber bem onde está a artéria para deixar a agulha lateral a ela. Tá? Então, um pontinho bem delicado também, mas que vale muito a pena, né? Sequência dele, vai estar o ponto janela do céu do intestino grosso, que é o IG18. Vai estar na mesma sequência, né? O estômago estava aqui. A gente vai ter na sequência, então na mesma borda, na mesma lateral, no mesmo sentido, a gente vai ter entre as cabeças do esternocleidomastoide, onde elas se juntam, a gente vai ter o intestino 18, né? Intestino grosso 18. Esse é um pouco menos perigoso, porque dá para tatear bem, né? Pinçar aqui o músculo para ele não penetrar muito além do músculo. Então a gente já pega ali uma proteção um pouco maior dos vasos. Então não tem perigo novamente. E aí, ID16, que vai estar na borda ali posterior, né?
do esternocleidomastoideu também na mesma linha dos outros pontos. E aí, gente, só um detalhe aqui, vocês veem que minha linha sobe, né? Eu quero que vocês percebam isso, ó. A linha do pescoço, ela é inclinada. Ela tem uma angulação. A gente vai ter que acompanhar essa angulação também. Atrás é um pouco mais alto do que a parte da frente. Ok? Então, quando a gente for lateralizar, lembrar dessa característica e subir um pouco. Né? Então, eu não vou descer, eu não vou vir reto. Eu vou seguindo a estrutura do pescoço. Tá? Então, posterior ali na mesma linha, o ID16, que é, né, o janela do céu do intestino delgado. O intestino delgado 17, a gente entra uma curiosidade, né? Ele fala aqui, né, no capítulo 2, que é o ponto janela do céu do canal da vesícula, né, da vesícula biliar. Vai estar ali também, né, posterior ao esternocleidomastoideu, mas na linha da mandíbula. Tá? Então, bem aqui atrás, posterior, tá? Perdão, anterior, perdão, gente. O ID é anterior, TA vai ser posterior. Tá? Então, anterior aqui, a gente vai ter, aqui está cortado, né? A gente teria o externo subindo por aqui, por essa área. Aí vai estar na borda anterior do esternocleidomastoideu, na linha da mandíbula. Beleza? Ah, só um detalhe, né? Como eu disse, aqui seria o ponto janela do céu do VB. E aí tem alguns autores que falam que esse ponto janela do céu do VB provavelmente é o VB9, né, que vai estar acima da orelha. Então, tem aí as duas possibilidades. Eu acabo utilizando o próprio ID17. Então, gente, ou a gente vai ter ID17, que é o clássico, ou alguns autores que falam que é o VB9. Tá? E aí, como disse, né, já o TA16, que vai estar no bordo posterior do externo, na mesmo ângulo aqui da mandíbula, né? Então, posterior, um pouquinho para baixo, um pouco para cima aqui, gente, é Atlas, tá? É importante, vem por trás, anterior, ID17, posterior, TA16. Ok? E aí, um outro ponto, esse já muito mais utilizado, né, que é o bexiga 10, já vai estar ali na parte posterior. Então, tateia ali, ó, acompanha o osso, né, acompanha o crânio. Vocês vão sentir um tendão bem grosso ali do lado do centro. Então, bem lateral aí ao tendão, na base, um pouco abaixo, às vezes meio tsum, dependendo da pessoa. A gente vai ter o bexiga 10. Né? Não está no osso, ele está abaixo do osso. Então, gente, lembra, tateia até você achar o ponto. E aí, alguns que fogem a essa regra, né? Vocês viram que até agora todos esses pontos de janela do céu estavam no pescoço. Fora isso, a gente vai ter o pulmão 3, que vai estar ali no braço, né? Então, pulmão é o mais externo do ZIN, né? Vai descer aqui quase pelo centro, né? Da parte anterior do braço. Então, ali quase uma reentrância que vai ter, se a gente pegar aqui a linha da axila, ele vai estar mais ou menos a 3 sum, tá? Na borda lateral ali do ventre do músculo bíceps braquial. É um pontinho interessante, aí cuida, gente, cuidado, que aqui também tem uma artéria passando. Ok? A artéria braquial passa por aqui, então tomem cuidado de aprofundar muito esse ponto também, não é recomendado. O outro vai ser do pericárdio, né, que está ali um tsum lateral ao estômago, né, um tsum lateral ao centro do mamilo. E esse também já foge, né, já não está também no pescoço. Enfim, gente, tirando então o pulmão 3, que vai estar ali no braço, e o pericárdio 1, a gente vai ter todos os outros pontos no pescoço, certo? Tirando o pericárdio
pulmão e VC, todos os outros estão em canais Yang. Por quê? Porque os canais Yang é quem ascendem até a cabeça, não são todos os canais Yin que ascendem até a cabeça. Então, a força do Yang vai estar no Yang, né? Não vai estar no Yin. O Yin é a base do Yang, mas ele vai depender da característica dele. Né? Então, a gente vai ter ali os 2 pontos, os 3 pontos, perdão, ali, né? Em canais Yin, mas se você for pensar, né, fora o Renmai, gente, pulmão e pericárdio, eles têm uma relação com o externo muito grande. O pulmão, por ser o taim, né, ele é o mais externo, enquanto que o pericárdio, por ser essa parte externa do coração. E se a gente for lembrar, o coração ele é o mais yang, né, dos órgãos. Ele luta ali, batalha com o fígado também, né, nessa posição, mas a gente sabe que o fígado, ele é o yang dentro do yin, enquanto que o coração é yang dentro de yang. Então, ele é também muito externo. Tá? Mas não é ele quem vai se apresentar fora, quem vai se apresentar fora é o pericárdio. Então, eu vejo e compreendo por que esses 2 canais vão ter pontos de janela do céu. Agora, o VC, gente, realmente eu não compreendo por quê. Tá? Talvez por ser ali um canal extraordinário, né, e ter a comunicação com o do Mai. Então, talvez, mas realmente, gente, não sei, foge a minha compreensão. Mas aí a gente vê que todos esses pontos estão no Yang, né? Então, são tratamentos para o Yang, são tratamentos para mover o Qi, principalmente. Tá? A gente sabe que movendo o Qi, a gente move o sangue. E aí, se a gente se lembrar que os problemas mentais, os problemas emocionais, é muito comum que eles estejam relacionados e associados a deficiências de sangue. Né? E aí entra um pouco a percepção que eu tenho da relação desses pontos estarem muito próximos a canais, né? A grandes canais, a grandes artérias, a grandes veias. Né? Para quê? Para que ele possa também trabalhar e influenciar o sangue. Mas a ação dele é a nível de Qi. Então ele ajuda a mover esse Qi para o alto. Ele ajuda a mover o Qi do alto para fora, tá? Principalmente. E aí, só uma curiosidade, que o Dumai também vai ter um ponto janela do céu, que é o Fenfu, né? Esse ponto a gente usa muito, né? Lembra, eu comentei aqui, o Bexiga 10 vai estar mais ou menos nessa região, e aí o Fenfu vai estar na linha medial, na linha média, certo? Então, mais um pontinho aí, que esse não está aqui no Linchu, perdão, pelo menos não aqui, ele vai falar do Mai em outro lugar. Tá? Legal. E aí, como disse, ainda tem um outro capítulo, né? Que é o capítulo 21, onde ele fala ali das doenças de frio e de calor, né? E aí ele fala sobre o grupo de pontos, né? Ele fala um pouco sobre esses pontos. Né? E aí eu só estou juntando, tá? A primeira frase vai estar em uma parte do livro, a segunda em outra parte do livro. Por isso, né, do capítulo, por isso essa separação entre eles, ok? Então, se vocês forem ler esse capítulo, vocês não vão encontrar dessa forma como está. E aí ele fala lá, ó, a artéria no aspecto lateral do pescoço é o ponto E9, que pertence ao canal do estômago, né, o canal do Yanin do pé, e se localiza em frente ao tendão do pescoço. Então, tendão do pescoço, músculo, né, ali, a musculatura mais saliente, provavelmente. Então, em frente ao tendão do pescoço. E aí ele fala, ó, quando a energia perversa estiver em contracorrente no canal Yang, causando dor de cabeça com plenitude no peito e dispneia, picar o ponto Ren. Ou seja, plenitude no peito e dispneia, né? Não entra o ar, não consigo respirar. Então, ó, o Qi não está fluindo, né? Eu tenho um bloqueio do Qi do alto que não consegue descer, né? O Qi preso na cabeça, dor de cabeça. Plenitude no peito, tá todo o Qi bloqueado, no alto, todo o Qi bloqueado no baixo, e não consegue respirar. Né? Então, falta comunicar o alto com o baixo. E9 vai fazer esse trabalho para a gente. E aí ele continua. Atrás do tendão está o ponto IG18, que pertence ao canal Yang na mão.
quando a pessoa tiver uma afonia súbita e bloqueio do Qi, picar esse ponto e a raiz da língua para causar sangramento. Esse pontinho da raiz da língua é um ponto extra, depois vocês deem uma olhada lá, tá? Que é bem no freio lingual, delicinha, para fazer romper estases no alto, principalmente. Um dia eu vou falar um pouquinho de microsistema de língua, e a gente tem ali na parte do freio lingual a cabeça. Então, sangrar ali vai me ajudar a drenar o bloqueio da cabeça. Tá? Aí ele fala aqui, ó, do outro lado está o Tianyou, que pertence ao Shaoyan do pé. Quando houver instauração súbita de surdez, superabundância de Qi e não puder ver ou ouvir claramente, picar esse ponto. Então você vê que ele está sempre jogando relações de bloqueios no alto. O alto não consegue comunicar com o baixo. Então, tem um bloqueio, eu preciso comunicar alto com baixo. E aí, qual a característica, qual canal, qual a fisiologia está me direcionando? Então, olha aqui, ó, quando ele fala do bexiga, do Tianju. Tian, gente, perdão, aqui não tem esse A, não. É Tian, Tianju. Ele fala aqui, ó, quando houver contratura repentina nos membros, nossa, fígado, epilepsia ou espasmo, nossa, fígado mesmo, e os calcanhares tiverem dificuldade de sustentar o corpo. Opa, peraí, quem sustenta o corpo já não é o tendão, é o osso. Então, a gente começa a ter outras relações, a gente a observar a fisiologia, tá? E aí ele continua falando, Então ele fala aqui, por exemplo, do ponto do pulmão, o P3, pulmão 3. Ele fala aqui, ó, quando a pessoa ficar repentinamente quente e com sede, a energia abdominal em contracorrente, houver combate do fogo do pulmão e do fígado, fazendo com que o sangue corra de maneira brutal e transborde pela boca e nariz, ou nariz e boca. Então, você vê que ele está rompendo isso. É sempre um bloqueio, gente. Sempre bloqueios do alto. O Janela do Céu pode ser interessante. Tá? E aí, só esse comentário, que está lá no Fundamentos da Medicina Chinesa do Maciossi, ele fala assim, ó, os pontos Janela do Céu têm determinadas características e ações comuns. A ação comum principal é regular a subida e descida do Qi para a cabeça. Então, essa é a principal função de um ponto Janela do Céu. Fazer comunicar a cabeça com o corpo, o Qi fluir da cabeça para o corpo, do corpo para a cabeça, comunicar. E aí ele continua. Todos os pontos janela do céu, incluindo do pericárdio e pulmão, estão situados no pescoço, que é a encruzilhada estratégica do Qi entre a cabeça e o torso. Esses pontos podem ser usados quando houver um desequilíbrio do Qi entre a cabeça e o corpo, com muito Qi ou pouco Qi na cabeça, com muito ou muito pouco Qi na cabeça, ou seja excesso, seja deficiência no alto, eu tenho que comunicar, porque se o alto está em deficiência, o baixo está em excesso, ou o oposto, ou ambos, os dois estão em excesso, não está comunicando, gente, está bloqueado dos dois lados. Ele continua, ó, muito Qi na cabeça, em geral, é decorrente da rebelião do Qi correndo para cima, e tais pontos são usados para subjugar de maneira ampla a rebelião do Qi na cabeça. Então, pensa esse ponto, por exemplo, gente, para dores de cabeça. Ótimo, porque o Yang está bloqueado no alto. Principalmente dores de cabeça latejante, dores de cabeça com áurea, dores de cabeça que expandem, dores de cabeça de característica Yang. E aí as de característica Yin de peso, dormência, pode ser também interessante? Pode, porque ele vai comunicar a cabeça com o corpo. Tá? Então esse é o interesse do ponto janela do céu. E aí, por ele fazer essa relação da parte do torso, que nem ele coloca aqui, do abdômen, do tronco, que é onde a gente tem os órgãos e vísceras, com a cabeça, que é onde a gente tem a manifestação do espírito, eu acredito que por isso acabou se utilizando, e se utiliza muito, esses pontos dentro dos tratamentos emocionais.
né, para poder ajudar a expor esse yang para o alto, trazer essa consciência, esse ti para a cabeça. Ok? Então, mais um grupo de pontos aí que é pouco falado, pouco usado por conta desse perigo. Então, é perigoso, gente? É. Tem que ter cuidado? Tem. É para deixar de usar por causa disso? De jeito nenhum. E aí, só para fechar, papinho mais rápido, só também para apresentar esse grupo muito interessante. Já foi falado mais sobre esse grupo de pontos, né? Quando falou lá dos canais extraordinários. Vai lá na aula, dá uma olhada, já foi falado um pouco sobre esses canais. Então, eu não tenho muito mais o que falar sobre o que faz. A gente tem algumas características, tem outros autores e diversos pensamentos, mas o que eu quero trazer aqui principalmente, gente, pensamentos básicos, tá? Então, só essa função principal, né, dele seria o quê? Movimentar o Ti dentro dos canais extraordinários, ou seja, movimentar o Ti que está nos canais extraordinários. Então, a gente vai mover tanto o canal quanto a função desse canal, certo? Então, lembrar o que é cada um dos canais é importante para saber o que cada um deles pode me ajudar a fazer. Beleza? Então, volta lá para a aula de canais extraordinários para lembrar o que são cada um dos canais. E aí, se eu lembro o que é cada um dos canais, eu saber a função deles vai estar muito coincidente, né? E aqui só uma relação, né, que acabou virando mais comum, né, que é a associação desses pontos aos pares. Né? Por quê? Porque eles têm uma sinergia, eles têm um funcionamento sinérgico, um funcionamento em comum de influência, onde um auxilia o outro ponto. Tá? É a única forma de fazer esse uso desses pontos? Não, gente. Cada ponto ali representa ou influencia um canal específico. Não obrigatoriamente eles têm que estar em conjunto. Mas, como disse, são pontos sinérgicos. Então, eles ajudam, eles influenciam beneficamente um ao outro. E aí, começando pelo Yin, pegamos lá o baço 4, né, que além de estimular o Shonmai, né, o vaso penetrador, ele também é ponto Luo do baço. Então, ponto interessante. E aí uma curiosidade, né, lendo, fui dar uma fuçada hoje mais cedo, né, um pouco antes aqui, para ver o que eu teria de curioso para falar para vocês. Esse livro do Sionov, espero que dê para vocês verem bem bonitinho aí, que ele fala dos pontos de acupuntura. Ele traz uma característica de que esse ponto ele é preponderantemente dispersado. Olha que curioso. E aí, gente, um comentário a fazer com vocês. Eu vou fazer uma aula depois falando mais sobre essa parte de dispersão e tonificação. Mas em boa parte, a gente vai ter pontos que são mais específicos de tonificação, pontos que são mais específicos de dispersão e pontos que têm igual peso em ambos. Né? Do mesmo jeito que as técnicas, né? Lembra que eu já comentei? Tem técnicas que são mais para tonificação, tem técnicas que são mais para dispersão. Podem funcionar para ambos, mas às vezes um é mais para um, outro é mais para outro. Então aqui nesse caso a mesma coisa, né? Ele fala como esse ponto ele é muito utilizado como Luo, né? E aí se vocês voltem lá na aula de Luo, vejam o trajeto do Luo, vejam o trajeto do extraordinário Shonmai, e vocês vão ver por onde vai influenciar, estimular esse ponto. Né? Então, se eu tenho bloqueios gástricos, bloqueios digestivos, por exemplo, esse ponto é muito interessante. Voltem lá e dá uma olhada no trajeto Luo, né? No Luo maior do baço, não do grande Luo, tá? No Luo que sai aqui do baço 4. Dá uma fuçada nele, vocês vão ver que ele sobe, vai lá para os intestinos, vai lá para o estômago, né? Então ele vai ajudar também, além dessa parte da influência de Shonmai. E aí, gente, vai lá, veja o que é Shonmai. Shonmai, ele é o mar dos 12 canais, ele é o mar do sangue, ele é muita coisa. Então, vê lá esse canal, esse ponto pode ser muito útil para vários tratamentos, ok? É o RIN 6.
E aí, ponto de influência do yin, que é o mai, né, do vaso de movimento do calcanhar, ou de movimentação do yang, do yin, perdão, né, gente? Perdão, do yin. A gente está por dentro. E aí, ápice do processo, ápice do maléolo, perdão, ápice do maléolo interno, um tsum abaixo, aproximadamente. Alguns vão estar meio tsum, outros vão estar meio tsum, gente. Então, às vezes esse ponto pode estar um pouco mais para cima, pode estar um pouco mais para baixo. A procura pode estar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. Dá uma procurada nele ali. Vai ter tendões aqui bem simpáticos que vão te ajudar a achar esse ponto bem no vão entre esses tendões. Ponto legal, às vezes a gente agulha ele o pé inteiro, amortece, é uma delícia, né? Mas faz parte do agulhamento. Ponto bastante interessante, principalmente para essa parte de movimentação, né? De dores, de bloqueios, de desconfortos, principalmente, né? Da face interna dos membros inferiores, do ventre, mas principalmente da face interna dos membros inferiores. Legal? O pericárdio 6, né, eu achei bonitinho o comentário que ele faz, né, o seu não faz nesse livro, ele fala assim, né, uma brincadeirinha, ele fala, se você estivesse se você estivesse num naufrágio, numa ilha deserta, qual seria o ponto de acupuntura que você levaria com você, né? Então, ele fala que provavelmente seria o pericárdio 6. Então, gente, esse ponto, ele tem muita função, mas muita função, ele é contulo ali do pericárdio, né? Ele comunica ali pericárdio com o triplo aquecedor. Ele é a abertura ali da conexão do yin, né? Ele é o ponto de conexão do yin. É um ponto muito maneiro para trabalhar, principalmente parte superior, de aquecedor superior, né, gente? Então, vale estudar esse ponto, vale pensar esse ponto com muito carinho, tá? Ele é muito, muito útil, principalmente para essa parte de mexer, de trabalhar o coração, tá? Lembra que trabalhar o coração através do pericárdio é uma forma bem interessante de se fazer o tratamento do coração. E aí, o último ponto in, né, que é o pulmão 7, a gente já conhece ali, ponto luo também, né, do pulmão, além de ponto de influência ali, né, de todo o Renmai. A gente sabe que o canal Renmai, apesar de ser um canal extraordinário, ele possui pontos próprios de acupuntura, mas ainda a gente vai ter o pulmão 7, o ponto luo do pulmão, que também vai influenciar todo esse canal. Então, gente, por exemplo, para trabalhar a saúde da mulher, que é um ponto, assim, imprescindível, né? P7 é um ponto muito interessante para trabalhar problemas genitais, problemas gástricos, problemas de fala, problemas de qual é o canal ali do Renmai, né, gente? Qual é a característica do Renmai, canal de geração, canal de concepção, canal muito in. Então, muito legal, muito interessante. Então, você vê que alguns pontos vão se repetindo, ele é isso, ele também é aquilo, né? Então, a gente não tem tanta dificuldade, é muito ponto, mas depois que a gente aprende esses grupos, fica tão mais fácil a vida, né? E aí, VB41, gente, um pontinho que dá um pouco de trabalho, então acabei trazendo aqui duas imagens. Uma para que a gente possa ter uma vista superior do pé, então ali, ó, entre o quarto e quinto metatarsos, né, na união desses caras. Então aqui, ó, eles se unem aqui e eu vou ter um vão bem pequeno. E aí, olha que curioso, é um osso meio que encavalado no outro, então o ângulo ali de entrada vai ter que corresponder a essa abertura. É um ponto, às vezes, muito chato de agulhar, né? Tem alguns pés que são mais fechadinhos, e aí realmente um osso entra em cima do outro, aí é bem difícil agulhar esse ponto, tá? Mas também ali, ponto interessante para trabalhar o Daimai, né? Então, vai mexer ali com o vaso da cintura, o canal da cintura, volta lá para a aula, vê o que esse canal é interessante, qual a característica desse canal, você vai saber por que usar esse ponto, né? Além também, gente, de lembrar que o VB, as vísceras, elas
tem uma influência muito grande no órgão. E o VB tem uma influência gigantesca dentro do fígado. Tá? O fígado é muito ian, então ele se comunica muito com a VB, com a vesícula. Tá? Vale a pena trabalhar a vesícula nos males do fígado. Muitas vezes vale. Tá? Lembra que é Shaoyan, tem características. Então, a gente vai juntando essas informações. Para isso é interessante o ambulatório, que é onde a gente sintetiza tudo isso quando está discutindo o caso. Então, frequentem ambulatório, por gentileza. E aí, quase para terminar, Chiang Mai, né, bexiga 62 já muito utilizado. É o mesmo esquema lá do rim 6, né? Então, a ápice do maléolo externo. E aí, meio tsum, tsum abaixo, a gente vai ter bexiga 62. Gente, normalmente ele vai estar nessa reentrância aqui logo abaixo, onde encaixa mesmo, né, a fíbula no pé ali, a fíbula no calcâneo. Mas, ou no talos, eu não lembro qual que é o osso aqui onde ele se fixa, mas eu acho que é o platô do calcâneo mesmo. Mas enfim, ele vai estar nessa base, logo onde tem uma ranhura ali. Gente, mas tem pessoas que ali esse ponto é muito forte. Tem gente que não aguenta. Tá? Então, às vezes, descer um pouquinho aqui nessa reentrância também entre os tendões tem uma pegada interessante. Tem pessoas que gostam de agulhar aqui no bexiga 63, perdão, no bexiga 61, esse ponto. Tá? Varia. Tem gente que agulha ele aqui embaixo. Tá? Então, tem variações aí do ponto. Tá? Mas, classicamente, o ponto vai estar aqui a meio de som abaixo do ápice do maléolo externo. Mas aí lembra aquele conceito do japonês, que é muito interessante, né? Que tudo bem que o ponto clássico passa por ali, mas o ponto é vivo. Às vezes tem um ponto mais lateral ali, um pouco mais nas bordas aqui, que vai estar mais reativo e é mais interessante de fazer o agulhamento. Certo? E aí, só para fechar, o TA5, né, que vai ser aí o ponto de conexão dos Yang, né, vai comunicar, ou vai influenciar o Yang Weimai, e também é ponto Lo, ali do triplo aquecedor. Então, parte face posterior do braço, né, logo anterior à junção ali da ulna com o rádio, né, então eles se juntam aqui, logo na sequência, TA5. E aí lembrar, gente, depois que agulhar, evitar esse movimento de braço, né, por conta da sobreposição. E junto com o pericardio 6, né, outro ponto muito utilizado, né, ele tem ali, apesar de a gente falar, né, das conexões ali do Yang serem, né, os 3 canais Yang se conectarem ali no TA8, a gente vai ter o TA5, que é muito forte e tem essa mesma característica, né, de juntar os 3 canais Yang do braço. Tá? Então, é um ponto muito forte. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar esse ponto, utilizando ele em técnica de microsistema de punho, para relaxar, né, toda essa tensão muscular de trapézio, pescoço, ombro, né, a clavícula aqui. Muito legal, muito útil. Além de outras utilidades, né, de trabalhar ali o Yang, né, essa conexão, essa junção dos canais Yang. É muito interessante. E aí, gente, aí, ó, ainda ficou faltando o principal, né, ID3, pontinho. Eu acho que esse é um dos pontos muito utilizados, né, da acupuntura. Ele tem muita influência ali no cérebro, né? Lembra, ele vai influenciar todo o Dumai, né? E o Dumai abraça todo o cérebro ali, né? Passa por dentro, né? Comunica com o cérebro ali em VG16, em VG20, em VG24. Né? Tem vários pontos que comunicam com o cérebro, VG26 também, né? Comunica com os olhos, com o cérebro. A gente vai ter muitos pontos aí no Dumai. E aí, o ID3 é uma forma de trazer esse fluxo no Dumai de uma forma muito mais forte. E também, ponto Shu ali do Taiano da mão, do ID, né? Então, ponto madeira do canal de ID. Um ponto interessante aí de geração também de Ti. Além de outras várias funções, né? Tratamento de ombro, tratamento da parte de cabeça, das loucuras, das psicoses,
né? Tratamentos de coluna. Então, ponto extremamente... Esses 8 pontos, gente, eles são muito interessantes, além da função deles com o canal extraordinário, né? Eles, em particular, né, acho que salvo o VB41, né, que é um pouco menos utilizado, os outros todos são muito utilizados. Eu, particularmente, uso muito o VB41, eu acho um canal muito interessante para também fortalecer essa comunicação, né, da perna com o corpo, principalmente. Né? Se a gente lembrar que ele é um cinturão lá, o Daimaio. Ah, mas o do Mai, gente, ele é imprescindível para esses tratamentos de Yang, né? Seria influenciar o Yang do Yang no corpo. Então, um ponto muito legal aí para esse tipo de tratamento. E aí, só um detalhe, né, gente? Aqui é um corte da mão, tá? Uma secção da mão, onde a gente vai ter o osso ali do mindinho. E aí, só para perceber, né? A agulha entra por baixo do osso, né, gente? Então, não é para acertar o osso, né? Ah, é onde forma o gominho ali da mão. A gente abre, pega o osso, o povo crava a agulha ali no osso. Gente, não é no osso. É por baixo da cabeça ali do osso, por baixo do corpo do osso. Por favor, não é agulhar o osso. Tá bom? E aí, gente, então, só esses 2 últimos grupos que eu acho que ficaram faltando para apresentar. Se eu esqueci algum que vocês gostariam de falar, me avisem. Né? Aí o que vai ter de diferença são os pontos nó e raiz, né? Que eu diria que é mais para compreensão do fluxo de Ti no canal. Ele serve também para tratamento, mas para compreender como trabalhar o Ti dentro do canal. Se for o caso, vocês quiserem que fale, me avisem, e aí eu monto mais essa aula de pontos. Fora isso, de grupos de ponto no geral, gente, a gente vai ter isso, e depois pontos extra, né? Alguns pontos mais característicos. E aí, já falei um pouco sobre ponto extra para vocês, né? Se não falei, comuniquem, me avisem. Ah, mas fala mais, eu quero saber mais, me avisa. E aí eu monto, ok? Então, meninos e meninas, a aula é essa. Eram os últimos grupos de ponto a passar para vocês. Ah, e aí, como disse, só faltam principalmente, né, os nó e raiz. E aí, classicamente, são esses os grupos de ponto. E a gente vai ter outros grupos, né, de técnicas mais específicas. Mas são esses.